Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver dando play por mais um episódio do Aumenta Logo. A gente chegou finalmente no nosso 10º episódio, com muito orgulho, e trazendo dois convidados sensacionais. Mais uma vez, Guilherme Sebastiani com a gente, e dessa vez, Lívia Germano, muito orgulhosamente fazendo parte dessa conversa, que eu terei junto com o meu parceiro Ricardo Gomes. É isso aí, galera, mais uma vez aqui, vamos falar sobre coisa legal aí de novo, convidados ilustres, bora lá. Fala pessoal, aqui é de novo Guilherme Sebastiani, é um prazer estar voltando para falar de um tema que eu amo falar a respeito, até porque eu amo falar, né, então poderia ser outro tema também, que é branding, mas eu vou tentar falar o mínimo possível hoje para dar voz para quem é especialista no assunto que a gente vai tratar hoje, que é branding de pequenas empresas, Lívia Germano. Exatamente, o assunto hoje é branding para pequenas empresas e a gente tem aqui a Lívia Germano. Lívia, seja muito bem-vinda, muito obrigado a você e ao Guilherme por estarem com a gente. Guilherme, obrigado mais uma vez, e a Lívia, obrigado pela primeira vez. Conta um pouco, Lívia, da sua história pra gente, para que as pessoas aqui da nossa região possam conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, que é maravilhoso, e como que você vem desenvolvendo toda essa sua expertise voltada a atender pequenas empresas dentro do universo do branding. Maravilha, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande oi aí para todo mundo que nos ouve. Bom, meu nome é Lívia Germano, como vocês já disseram, eu sou fundadora da Sincera Criatividade Estratégica, que é a empresa que eu fundei já faz 5 anos. Tem foco no desenvolvimento de projetos de branding e projetos de inovação que tem como ponto de partida a marca, né? O branding propriamente dito. A minha vida e a minha conexão com o branding, que também é uma grande paixão, assim como para o Guilherme, já é uma carreira já bastante longa, né? Eu já trabalho há mais de 15 anos com branding, sempre como estrategista de marca, atuando na parte de estratégia e de planejamento. E durante esses 15 anos eu trabalhei em algumas empresas aqui de São Paulo, enfim, conhecidas dentro desse mercado de branding. Trabalhei na Timos, trabalhei no GAD, onde eu fui diretora de estratégia e de planejamento. E durante todos esses anos eu desenvolvi projetos de branding para vários segmentos, para várias áreas, projetos nacionais, projetos internacionais. E com a Sincera já há 5 anos, desenvolvo projetos ainda para grandes empresas, sim, mas também comecei a entrar e a mergulhar mais a fundo dentro do contexto de médias pequenas e também de empreendedores independentes, que é uma realidade bastante estimulante em que a gente, como especialista em marca, tem bastante oportunidade para atuar. Branding, ele não é coisa de empresa grande, né? Definitivamente é possível fazer branding também em pequenas empresas. Mas como fazer isso? Definitivamente o branding, que é uma visão, é uma disciplina, é um olhar estratégico que impulsiona negócios, produtos, serviços a partir desse olhar de marca, né, como um potencial. Ele é para todo mundo, tanto lá para as grandes multinacionais, que já têm um pouco mais de prática, e muitas vezes nem tem tantas práticas, né? Às vezes as grandes empresas, tem muita grande empresa que também não tem dentro da sua cultura essa visão, mas o branding ele é para todo mundo, desde os gigantescos, dos globais, passando pelos grandes, os médios, os pequenos, os micros e os eu-empresas, que eu carinhosamente gosto de chamar. E é para todo mundo porque é realmente uma visão, é uma abordagem, é um jeito
de elaborar a maneira com que uma empresa, com que um produto, com que o serviço vai se conectar de maneira verdadeira, autêntica, relevante com os seus consumidores, com o público final e com todo o ecossistema de públicos de valor que esta empresa, que esta marca articula no seu dia a dia, em tudo que ela faz. Então, o branding é para todo mundo. Até porque eu gosto de falar no meu curso, não só nesse específico que eu tenho para pequenas e médias empresas, mas para todos, que todo mundo é um brander, né? Todo mundo tem esse potencial pelo simples fato de que a gente, no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente se relaciona com marcas de diferentes segmentos, diferentes portes. Então, a todo tempo e durante toda a nossa vida, a gente está se relacionando com esses símbolos, com esses significados, com esse tipo de relacionamento. Então, isso faz com que a gente crie um repertório como usuário, como consumidor, né? A gente cria uma intimidade, cria critérios para olhar como que tudo isso é ou não construído no dia a dia das pessoas. Então, branding é para todo mundo. Uma coisa que a gente percebe nesse universo das pequenas empresas é que, além de toda aquela confusão habitual, né, entre o que é branding, é o nome, é o logo, é a comunicação, é a publicidade, sem compreender realmente o todo de um projeto, é o esquecimento de que construir uma marca, né, nada mais é do que construir ali a reputação da tua empresa, e a tua reputação, a tua imagem perante os teus públicos estará sendo construída na mente deles, quer você queira, quer não. Né? Então a pergunta é, será que não faz sentido também, mesmo para pequena empresa, a gente pensar um projeto dessa construção, dessa reputação, começando pela discussão de qual reputação a gente quer construir, como é que a gente quer ser percebido, e o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para ser percebido dessa maneira que nós desejamos. Então muitas vezes vem aquele receio de que brand é só para grandes empresas, porque está se pensando no projeto e não no fim, que é uma reputação que vai ser construída de uma maneira ou de outra, né? E vale também para marca pessoal, para o empreendedor individual, exatamente da mesma forma. Então essa consciência é parte daquilo que a gente tem que começar a considerar, né? Eu achei muito legal e eu quero ouvir de novo a expressão que a Lívia usou, de que todos nós, você usou o termo brander, como que é, Lívia? Branders. Isso. Brander, é sensacional isso. Tanto você quanto o Guilherme trouxe pontos muito latentes. Eu quero reforçar e trazer minha visão também. Fazer branding para pequena empresa, para empreendedor de primeira viagem, hoje a gente está numa realidade que precisa, né, com que esses pequenos empresários, esses empreendedores, eles entendam um pouquinho o que é esse universo, o que é essa palavra, o que ela quer dizer e como que eu consigo dar os primeiros passos, né? Porque a visão que eu tenho, e eu como publicitário, designer, tive que entender um pouco de como eu aplicar até mesmo no meu dia a dia, né? A minha é fazer a gestão ali da minha marca pessoal como designer, né? E o que eu percebo é que é urgente, né? Que num mercado que existe muitos produtos sendo lançados, muitos serviços sendo lançados, que as empresas elas comecem sempre pensando a nível de branding, né? A nível de, além do produto e serviço que eu estou entregando, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, né? Eu enxergo muito que vai muito disso, né? Não é só marca, é muito mais que isso, é meio que você não só sair fazendo alguma coisa, né? Você dar 2 passinhos para trás e olhar mesmo cada detalhezinho desse começo, assim,
de forma muito bem estruturada, né? Eu quero aproveitar e já vou fazer uma próxima pergunta para a Lívia e para o Sebastiani. Como que eu começo a atuar com branding, a fazer branding de forma pequena, né? Quais seriam os primeiros passos, né? Na minha visão, eu trouxe aqui, eu como freelancer, eu comecei a olhar justamente que eu precisava me posicionar, definir o que de fato eu vou fazer, qual que é o que eu estou entregando de valor no que eu faço, e vestir essa camisa e defender isso. Para outros setores, outros nichos, como que eu começo pequeno a fazer branding? O branding é algo inerente a qualquer negócio que surge, a qualquer empreendimento que surge, seja ele grande, seja ele pequeno. Porque eu vou usar um termo clássico, né? Porque na medida que você começa a vender algum serviço, começa a prestar algum serviço, vender um produto e atuar, você tem que declarar ao mundo, né? Se posicionar, né? Esse é um termo bem forte, eu acho que ele cabe muito bem. Você tem que se posicionar nesse contexto de mundo para que as pessoas, a partir deste movimento, elas vejam ou não o seu valor, que vai para além do produto em si, que vai para além do tangível ali da sua entrega, que hoje, e já há muito tempo, não é o suficiente para garantir que você terá, entre aspas, sucesso de vendas, de relacionamento, né? Hoje as coisas, e já há muito tempo, as coisas estão muito democratizadas, as pessoas têm acesso a recursos que antes, né, recursos de produção, recursos, né, hoje cada vez mais qualquer pessoa pode ter uma empresa, pode começar a vender coisas online, pode começar a se relacionar dentro desse âmbito, sendo que no passado a gente não tinha tanto essa facilidade. Então isso faz com que seja difícil, né, essa disponibilidade de recurso, de acesso, faz com que a gente tenha que buscar diferenciais, não só no produto, mas em outros lugares mais abstratos e mais intangíveis. E o branding, ele é esse guia, né? Eu nas aulas de branding para pequenos e médios empreendedores, eu brinco, eu falo, olha, o branding é essa estrela guia, sabe? Sem querer ser cafona nem piegas, mas o branding, ele serve para ser esse guia, essa visão estratégica de para onde que eu quero chegar, o que eu quero entregar para as pessoas, o que eu quero que o meu negócio, que o meu produto, que o meu serviço, como que eu quero que ele faça parte da vida das pessoas de um jeito significativo. Então é inerente a qualquer negócio, independente dele ser a senhora que resolveu no meio da pandemia, que perdeu seu emprego e começou a vender o seu pãozinho, o seu bolo, montou uma lojinha no Instagram ou começou a divulgar o seu trabalho no Instagram, é inerente a este processo a necessidade deste movimento de você se posicionar, de você declarar os seus diferenciais, a forma como que você faz. E como começar pequeno, né? Eu acho que num primeiro momento, né, é você colocando de maneira muito clara, né, as suas intenções, colocar aquilo que te diferencia, a sua visão sobre a sua especialidade. Por exemplo, esse exemplo que eu estou falando dessa senhora que vende bolos e está vendendo numa lojinha no Instagram, começou a publicar, começou a vender para a vizinha, começou a vender no seu círculo familiar, né? A partir do momento que ela começa a ter esse movimento, em tudo que essa pessoa fizer, ela colocar a sua visão sobre o que é fazer bolo, que é diferente da visão da colega, sei lá, com que ela se relaciona, que também vende bolo, né? E eu gosto muito de dizer que o mundo do empreendedor,
ele é muito complexo, porque muitas vezes ele faz tudo, ele vende, ele é o administrador, ele faz o produto, ele fecha os negócios, sabe? Então, faz tudo, muitas vezes, né? E ele tem muitas coisas para fazer e muitas decisões para tomar, aonde eu invisto, para onde que eu olho, e muitas vezes está só ele ali no início, né? Bem no início e muitas vezes em algumas situações depois. Então, o que eu gosto muito de dizer é que, independente do movimento que você faça, que ele, mesmo que ele comece pequeno, que você dê nano steps, eu gosto desses termos, nano steps. Eu dou um passinho hoje, eu dou um passinho depois, porque aí eu consigo mirar no meu resultado, e a cada dia que eu me movimento, que eu posto alguma coisa no Instagram colocando um pouco mais da minha visão, eu me relaciono com o cliente de um jeito, eu desenvolvo um produto colocando uma pitada dessa minha visão de mundo, né? Você vai dando nano steps, quando você vê, você já está começando a engrenar num movimento mais fluido, em que o branding efetivamente te ajuda a não só a ter resultados, como também a fluir melhor e a tomar melhores decisões em relação ao seu negócio. Então, eu acho que são pequenos passos, e ainda mais considerando o mundo do empreendedorismo, que é tão complexo e é tão difícil no nosso país. E é uma coisa muito legal que está na tua fala, Lívia, que casa muito bem com o ponto que o Ricardo comentou antes da pergunta, né? É no momento que você fala desse faz tudo que é o empreendedor hoje, é realmente essa situação. Ele começa sozinho, ele é o faz tudo. E quando a gente fala para ele, olha, agora, além de toda a parte, produção, financeira, operacional, comunicação, redes sociais, você também terá que construir a marca, dá aquele desespero, dá aquela sobrecarga de trabalho, onde esses nanosteps, esses pequenos passos podem aliviar, né? E isso é uma coisa que eu tenho percebido que é importante, às vezes, a gente levar também para a grande empresa, né? Da mesma maneira que a gente pode trazer ferramentas das grandes empresas para as pequenas, adaptando, modificando, selecionando, uma coisa que talvez seja fundamental a gente começar a mudar na visão do branding para as grandes empresas é aquela questão do grande projeto. A empresa investe no grande projeto, a grande estratégia, o grande posicionamento, e aí quando termina, dá nas pessoas que estão ali dentro também, da mesma forma, aquele desespero, meu Deus, é muita coisa para implementar, e aí não implementa, né? Mesmo talvez tendo mais capital, mais braço, não implementa porque é muita coisa, em vez de compreender esse processo do passo a passo. E nesse pequeno empreendedor que é o faz tudo, a gente tem que falar, né? O Brasil é um país muito empreendedor, mas é um empreendedorismo muitas vezes pela necessidade, pela falta de oportunidade, ou porque se perdeu o emprego, né? A gente está vivendo aí, por conta da pandemia, uma crise muito grande. Às vezes tem muita gente que tem ali que tinha ali, de repente, um negócio paralelo, que era fazer o bolo com uma complementação de renda, um hobby que dava uma graninha e que passa a ser, né, a renda principal daquele indivíduo ou da sua família, porque de repente não está conseguindo mais emprego, sempre foi CLT, e aí a pessoa não está preparada para isso tudo, ela vai no desespero fazendo, mas às vezes é necessário o que o Ricardo justamente comentou, que é, puxa, será que a gente consegue dar 2 passos para trás para olhar ali na frente? E talvez no começo desse desespero, né, por mais que seja possível, é difícil trazer isso. Mas é esse mesmo faz tudo que no dia a dia vai ter que responder ele mesmo, né? Seja naquela etapa inicial em que ele faz tudo, seja na etapa que começou a dar certo, ele começa a chamar pessoas para ajudá-lo, no sentido de que eu devo comunicar, o que eu devo levar para a minha rede social, como é que deve ser a embalagem do meu bolo, como é que eu devo anunciar o meu bolo, onde eu devo anunciar o meu bolo, o que eu devo falar sobre o meu bolo, né? E essas decisões vão consumir muito tempo, mais tempo talvez do que dar esses 2 passos para trás, enquanto continua, claro, fazendo a tua produção ali no dia a dia, para esse olhar para dentro de quem eu sou, o que me torna único. E o que é muito interessante nisso tudo
é que a gente encontra algumas pessoas fazendo talvez o que a gente possa chamar de branding vernacular, né? Que a pessoa está criando ali uma estratégia de marca sem saber o que é uma estratégia de marca, talvez por intuição. Eu vou pegar como exemplo, tem, acho que é Marcelo Dantas o nome dele, ele é de Cuiabá, ele faz pudim. Pudim. Ele vende cada pudim dele por R$100. O pudim é muito bom, né? Tem os ingredientes selecionados, tem as favas de baunilha, mas principalmente tem uma postura dele de assim, eu não estou aqui para atender demanda, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, entendeu? É assim, não negocie comigo, se negociar comigo eu te bloqueio no WhatsApp, né? Hoje, gente, tem um anúncio para fazer para vocês, hoje eu estou de saco cheio, hoje não vai ter pudim, então esperem para a semana que vem. E ele é ele mesmo, é essa personalidade dele, às vezes até agressiva, mais apaixonado por aquilo que faz, mas na hora que você recebe o pudim, os alunos compraram para mim quando eu dei curso lá e a gente foi servindo no segundo dia, realmente o pudim é muito bom, mas vem com toda uma instrução de qual que é o ritual para desformar o pudim, o tempo que você tem que deixar ele ali descansando antes de abrir. Esses pequenos detalhes, né, na sacola, na carta, com as instruções de pudim. Quando você recebeu um pudim que vem com instruções, né, do jeito correto de você desformar e desfrutar o pudim. Gente, é uma folha de A4 dobrada, impressa preto e branco, mas em algum momento teve aquele cuidado de fazer aquilo. E o cara faz uns 10 pudins por final de semana, o que significa que ele está cada mês complementando a renda dele ali com 4, 5 mil reais, e ele tem o emprego dele, né? E é um negócio, se a gente for olhar como complementar de renda, muito bem sucedido, que de alguma forma, talvez até por ser uma complementação de renda e não o negócio principal, deu para ele o tempo de não ter a urgência para decidir como ele queria que fosse esse negócio. Ele não queria ficar enfurnado todos os dias produzindo pudim. É uma coisa complementar, é de final de semana, uma coisa que ele ama fazer, mas ele também não queria ficar tendo a exceção de saco de cliente. Então ele é agressivo, né, nas redes sociais, mas de um jeito que foi criando uma personalidade extremamente interessante, né? Então a gente vê esses casos e a gente vê o quanto que é importante às vezes esse tempo que infelizmente a gente sabe que nem todo mundo tem para empreender. Então isso que a Lívia falou de nano steps, pequenos passos, pode ajudar esse pequeno empreendedor, de que ele não tem que ter tudo de uma vez, mas pode ajudar o grande também. É uma maneira diferente de pensar que eu acho que faz sentido para todos os portos de empresa. Eu queria fazer uma colocação a respeito da fala de vocês, que eu achei muito interessante. Tanto esse ponto dos nanosteps que a Lívia trouxe, como a questão que o Sebastiani, de maneira muito interessante, também trouxe, de dizer que isso também acontece, de certa forma, em projetos grandes, né? E é verdade, porque empresas maiores, médias ou grandes empresas, elas também têm esse problema por outros motivos, porque o projeto é muito grande e também é assustador e difícil de implementar da mesma maneira. Mas, de qualquer maneira, vocês citaram alguns pontos que eu acho que são muito interessantes para ilustrar a importância desse olhar para a estratégia do negócio que o branding proporciona. E foi interessante que nas citações que a Lívia fez, ela falou, me corrija se eu estiver errado aqui, mas ela falou muito sobre a questão da proposta de valor, da visão de mundo, de assumir um posicionamento, né? O Sebastiani depois fala um pouco também da questão do alinhamento da mensagem e de pensar um pouco no perfil do seu público, que vai te dar condição no futuro de fazer uma série de decisões de maneira mais assertiva. Eu acho que tudo isso, de certa forma, já mostra o quanto o branding pode contribuir para a visão estratégica de um negócio. Eu acho que o posicionamento é uma das ferramentas que eu, como profissional da área de branding, mais visualizo a contribuição que ela causa nos clientes em que eu vi um posicionamento ser aplicado, bem ou mal, ele sempre causa muito impacto, porque ele provoca justamente
esse olhar para dentro, essa análise, né, de que tipo de proposta de valor nós temos, que diferencial nós oferecemos, se esse diferencial é de fato estratégico ou não, né? E esse processo é um processo que geralmente é doloroso, e talvez seja por isso que muitas vezes os empreendedores têm essa tendência de não olhar para isso, mas, ao mesmo tempo, se isso é feito desde o início, eu acredito que o negócio já nasce, como vocês mesmos já disseram aqui, com uma facilidade para tomar decisão e uma orientação estratégica muito mais alinhada. Será que a gente poderia dizer que o maior erro dos empresários com relação a branding é não fazer justamente isso, é não pensar um pouco no universo estratégico antes de começar a operar o negócio? Essa coisa de não usar a estratégia parece que é uma coisa do brasileiro, né? do empresário brasileiro, né? De começar praticando já diretamente. Olha, eu acho que eu não sei se eu diria que é um erro, né? Assim, eu dentro da minha experiência eu venho me relacionando com diferentes pessoas. Eu também sou uma empreendedora que comecei do jeito que deu e fui seguindo minha intuição e fui usando o conhecimento que eu tinha naquele momento. E eu acho, sim, que em linhas gerais, a maioria dos empreendedores começam pelo fazer. As startups também começam pelo fazer. Não existe tanto a estruturação de um planejamento. A atitude, tanto do empreendedor quanto das startups, que aí é um movimento novo, é um modelo de negócios novo que surge, que tem todo esse sex appeal de, não sei o quê, mas o que eles têm de semelhante é essa coisa do olhar para o fazer, para capturar a oportunidade de mercado, para colocar aquele sonho, né, no caso de um empreendedor, eu sempre sonhei ter esse negócio, é uma ambição que eu tenho, e no caso das startups também, que eu coloco no mesmo balaio nesse sentido, é de aquele olhar de oportunidade, de inovar, de trazer uma nova referência. Então a atitude está muito no fazer. E o planejamento, né, aí ou falta tempo, entre aspas, ou falta priorização do planejamento, ou falta ali uma questão de timing, né, de priorização de assuntos. Eu acho que, né, assim, o ideal seria que as coisas caminhassem juntas, que um empreendedor tenha um plano de negócios, que ele faça esse planejamento, tenha esse olhar para o futuro, enfim, e como que ele vai percorrer, e que no paralelo ele, né, fosse implementando, fosse fazendo as coisas, mas a gente sabe que o perfeito não existe, né? Ainda mais no mundo do empreendedorismo, existe antes feito do que perfeito. Então, eu não sei se eu diria que é um erro, eu acho que é algo inerente ao processo, né? É cultural, né? Principalmente do brasileiro. E eu acho que também, gente, tem essa questão que a gente não foi educado com esse olhar, né, de empreender, de ter uma estrutura de conhecimento para que a gente se lance numa jornada de empreendedorismo, né? A gente né, a cultura do vamos se virar, vamos fazer acontecer, é um empreendedorismo informal, e é o que é. E eu acho que dentro disso é uma oportunidade para quem trabalha com branding, para quem trabalha, né, num curso, né, numa das turmas, né, na turma atual que eu tô do meu curso de branding para pequenas e médias empresas, tem uma mulher do Sebrae, e ela vive muito essa realidade, né, dessa coisa do informal, do sair fazendo versus de ter uma estrutura. Eu não sei se isso é um erro, eu acho que as coisas são como são. E é cultural, né? É cultural.
E só para fechar, para eu passar a palavra aqui, eu dentro da minha experiência com tanto minha quanto com outros empreendedores, e quanto mais eu empresa eu acho que isso fica mais evidente, empreender é um processo que demanda conhecimento e autoconhecimento. E isso se dá na jornada, nos erros, nos atropelos, né, no fracasso, no sucesso. Então, isso é meio inerente ao processo, né? Eu acho que o ideal, né, para todo mundo, e isso eu também falo para mim mesma, é que na medida que a gente está nessa jornada e que a gente vai dando os nano-steps e que a gente vai, de fato, estruturando o nosso negócio e ele está rodando, que a gente chame pessoas especialistas em determinados assuntos que a gente não saiba para nos apoiar. É ter um bom computador, é ter alguém que me ajude com as redes sociais, é alguém para me ajudar a fazer o posicionamento da minha marca, toda a experiência da minha marca, porque a gente não tem que saber tudo, a gente tem que saber um pouco das coisas, a gente tem que ter um olhar macro, e a gente também tem que ter esse olhar de, cara, eu tenho à disposição especialistas para me ajudar dentro desse processo, independente de quando a gente acionar para colaborar no evoluir do próprio negócio, porque a gente não tem que fazer tudo sozinho. E isso é muito bizarro, né? Porque a gente tem essa cultura da falta do planejamento em todos os níveis, mesmo hoje. Por que eu falo mesmo hoje? Porque, assim, uma hipótese que eu formulo é que essa nossa cultura de falta de planejamento advém, não vou fazer resgates históricos mais antigos, tá? Vou fazer resgates históricos mais recentes. Advém talvez de um período muito longo da nossa república, com instabilidade financeira e instabilidade política, né? Períodos de hiperinflação, períodos onde as políticas econômicas ou governamentais mudavam o tempo todo, né? Instabilidade, insegurança jurídica. Então, de alguma forma, a gente tem aí uma legião de empresários que foram muito bem sucedidos por serem ágeis, rápidos, centralizadores, imediatistas e sem planejamento. Porque essas eram as pessoas que davam certo num Brasil, de repente, de 30, 40 anos atrás. Né? As pessoas que estavam olhando ali, sim, o mês seguinte, a semana seguinte, não a década seguinte, porque não se sabia o que ia acontecer, era muito imprevisível. Né? Então esse executivo, muitas vezes, inclusive, sem segundo grau completo, sem uma formação maior, que foi empreender também pela falta de oportunidade de emprego e de repente criou grandes impérios, grandes negócios, porque eram pessoas muito decididas, muito ativas, mas também muito centralizadoras. Né? E a gente não criou, apesar de todos os esforços que, por exemplo, o Sebrae tem, uma cultura de empreendedorismo mais madura. Vou dar um exemplo. Né? É muito comum até hoje, né? Mesmo em grandes centros educacionais, eu já tive essa conversa com professores da FGV, aqui de São Paulo, terem disciplinas, por exemplo, em que os alunos têm que criar uma empresa, o que é muito legal. Mas vou dar um exemplo do que acontece numa dessas disciplinas até hoje, em vários cursos de administração. Você tem que criar uma empresa e aí você tem que criar um nome e o logo da empresa. Uhum. Começou aí, como assim? O cara tem que ele mesmo criar o nome? Tem que ele mesmo criar o logo, e os alunos estão ali perdendo um tempo precioso desse aluno que quer ser um administrador para criar o nome, em vez de ensinar ele que ele pode contratar alguém para criar o nome, a criar o logo, em vez de ensinar a importância do design nos negócios. E o pior, eles estão ensinando isso em vez de ensinar, por exemplo, eu não vou nem falar de ensinar brand ou estratégia de marca, de ensinar que, cara, o nome que você coloca na tua empresa não é teu, tá? O nome que você abre na empresa não te dá direito de utilizar aquele nome comercialmente. Para você poder utilizar o nome comercialmente, você tem que registrar no INPI, ou seja, aquilo que realmente é relevante para a gestão desse futuro gestor, mesmo que ele não seja empreendedor, mas para o sucesso dele como gestor, não é ensinado. E eu tive essa conversa com professores da FGV há uns 5 anos atrás, num almoço, e eles falaram que, é verdade, ainda assim, o que eles ensinam é isso. Então falta esse olhar
do que é tangível de estratégia e gestão de marcas para esse aluno, que vai sair também centralizador. Agora, o que é muito engraçado é que a gente vive hoje uma epidemia de empreendedorismo, né? E esse termo eu tirei do livro O Mito do Empreendedor, do Michael Egerber, que fala justamente isso. É um livro sobre empreendedorismo, é um livro para quem quer empreender. Ele começa dizendo que nem todo mundo tem que empreender e tudo bem, né? Porque a maior parte das pessoas que vai empreender é técnico, é bom naquilo que faz, mas não é necessariamente nem um administrador, que é uma coisa, nem o empreendedor, que é outra. Mas o que eu quero falar da cultura de empreendedorismo que a gente tem é que essa cultura que a Lívia muito bem colocou do fazer sozinho. E aí tem parte do endeusamento dessa cultura de empreendedorismo, que inclusive prejudica o empreendedor, é a ideia do empreender sozinho, pelos próprios méritos, sem olhar que, pô, cara, você é muito mais, você mostra ser uma pessoa mais inteligente se você contrata pessoas mais inteligentes do que você para fazer coisas na qual você não é a tua expertise. Falo isso porque eu já ajudei muita startup. Sabe o que é muito interessante? Na hora que esses fundadores de startup vão dar entrevistas, na hora que fazem sucesso, e muitos tiveram, eles narram a construção da criação da marca. Agora vem aquele desabafo, tá? Aquela dor de cotovelo minha, né? Como se de repente, pô, eles falam lá, não, a gente desenvolveu uma estratégia de marca. Pô, cara, custava citar que a Sebastiani ou que a Sincera Space te ajudou a desenvolver aquela estratégia de marca? Não se fala que se buscou ajuda, parece que não é bonito falar, não, eu procurei alguém que me deu uma consultoria, que desenvolveu uma estratégia ou comigo, ou para mim, ou que me ajudou. Não, parece que tem que ver como se tudo tivesse vindo da mente daquele empreendedor. Isso é parte desse ecossistema empreendedor hoje também, né? Então, de alguma forma, esses dois cenários vai gerar um grupo de pessoas que acredita que é fazer sozinho. Embora você possa, sim, fazer todo o seu brand sozinho, é viável. Inclusive, é até interessante, né? Quando a gente lançou a primeira versão do curso da Lívia, era para captar empreendedores e captou muito pouco. Na maior parte das vezes, captou, como nós aqui, profissionais que trabalham com design, publicidade e comunicação, que estavam procurando um método mais prático, mais ágil, mais mão na massa, para ajudar os seus clientes. Então é interessante, né? Mesmo com livros, com conteúdos, com cursos voltados para esse pequeno empreendedor, para ajudá-lo, e está tudo aí disponível, né? E tem vários, não são só os nossos, ainda não há tanto essa cultura do pedir ajuda. Nossa, é sensacional. O quanto agora a gente enxerga dois pontos, assim, né? Porque quando o Diogo trouxe a observação dele, eu faço coro na visão dele, porque muitas vezes eu tive exemplos, né, de trabalhar para empresas pequenas e me queixar mesmo, né? Falar assim, o cara não está sendo estratégico, né? Mas é legal que o que a Lívia e o Sebastiani colocaram dá muito a visão maior, né? Não quer dizer que os empresários não são estratégicos, né? Eles não estão sendo estratégicos para não pensar em brand. É porque realmente eles vêm de um histórico e estão, né? Eles foram ensinados a serem empresários de um jeito que ou eles não dão espaço, né, para ter profissionais que possam ajudar eles nesse sentido, ou eles são super controladores. E esse fato de ser controlador, né, eu acho que é o que mais me preocupa, assim, em alguns empresários, né? A gente ainda tem empresários pequenos que têm essa visão, e eu tenho provas de já ter tentado trabalhar com construções a nível de branding, né, para empresários pequenos, e eles tomaram um susto, assim. Parecia que eu estava perguntando quanto que ele tinha de caixa no mês passado faturado, assim, sabe? Coisas, né? Sabe aquele nível de assim, você tá perguntando uma coisa muito pessoal minha, né? Quem é você, né? Mas no fundo você tá perguntando coisa Sim, pessoal. Exato. O que eu ia complementar aqui, desculpa te interromper, Por favor. É que eu acho que essa é uma das principais, não é a única, mas é uma das principais diferenças entre um projeto para uma empresa
multinacional, para uma empresa grande e para uma empresa pequena ou para um eu empresa, né, que eu gosto de chamar. É que são projetos que são pessoais e a carga e a abordagem que a gente tem que dar é pessoal, porque não existe, na maioria das vezes, um descolamento entre o negócio e o fundador. O fundador é um negócio e o negócio é o fundador. Existe esse espelhamento, existe essa entrega, existe essa jornada pessoal embrenhada, conectada, costurada com a jornada de construção do negócio. Se a gente pega negócios familiares, então, a coisa é mais maior, arraigada ainda. Então, uma das grandes diferenças de abordagem, quando a gente está falando, é entender que é uma abordagem pessoal que a gente tem que ter. E a gente tem que ser muito sensível e tem que trazer esse empreendedor para dentro do projeto, fazer com que ele entenda que ele está num processo não de desconstrução de tudo aquilo que ele fez, mas sim ele está num processo de potencialização de tudo que ele fez, sendo que a gente vai jogar todo esse valor que foi construído e que muitas vezes está centrado na figura, na pessoa dele, a gente vai jogar para a marca, para que a gente possa dar perenidade para a marca. Esse é um outro termo que os empreendedores gostam muito de ouvir. Além de eu jogar valor para o seu negócio, contribuir para uma melhor percepção de valor, eu estou contribuindo para que o seu negócio seja perene, para que ele tenha força para ele se sustentar, para que ele tenha consistência no longo prazo. O branding entrega isso. Então, eu acho que essa temática do pessoal, ela vem com muito mais carga em metodologia, em abordagem, em jeito de se relacionar num projeto de pequenas e médias empresas do que talvez num de grande. Talvez nesse pequeno, né, acabe exigindo desse empreendedor uma coisa que também na nossa cultura não é tão comum, né, que além do pedir ajuda é mostrar essa fragilidade do eu não sei, e que está tudo bem não saber, é por isso que a gente está pedindo ajuda, né? E esse eu não saber, admitir isso já é um grande passo para que você possa trabalhar e promover as mudanças necessárias, né? Esse mito do empreendedor, herói, destemido, predestinado, cria uma falta de humildade que é necessária para, olha, eu estou com uma dúvida, eu estou inseguro, né? Então deixa eu te abrir, inclusive, Ricardo, os meus números de faturamento para que você possa me ajudar a analisar. E aí perceba, não é só uma consultoria de marca, um consultor de marca, né? Pode ser um consultor da área financeira, pode ser um consultor da área de negócios, de desenvolvimento, de produto, de pesquisa, de comunicação, não importa, né? Precisa esse primeiro passo, que na nossa cultura ainda é pouco reconhecido, de admitir esta fragilidade para poder procurar essa ajuda, né? E a gente tem que começar a entender que medo, insegurança, dúvida não é demérito, é o momento daquilo que você está vivendo, de tomada de consciência de um problema com o qual você vai ter que lidar. E que não é necessariamente, então preciso contratar uma consultoria. É preciso, buscar informação. Eu posso buscar informação num livro, eu posso buscar informação num curso, num e-book, eu posso pedir ajuda para um amigo, né? Eu posso contratar uma consultoria? Posso, mas eu posso contratar um mentor. Hoje tem muita gente implementando modelos de brain para pequenas empresas num formato de mentorias. E aí o que é interessante é que, claro, você precisa já estar disposto naquela mentoria a abrir fragilidade, que eu vejo alguns alunos nossos, inclusive, montando mentorias em grupo, que é muito interessante, porque é quase como um processo de terapia. As pessoas estão ali abrindo as suas inseguranças e, de repente, descobrindo que aquele teu medo, aquela tua insegurança, aquela tua dúvida é a mesma de um monte de gente que está ali do teu lado. E esse passo para você começar a transformar, ele talvez seja um dos mais importantes. Numa cultura
empreendedora hoje muito masculinizada, muito masculina, onde você não pode mostrar essa fragilidade, eu vejo que é onde as mulheres estão começando a cada vez mais nadar de braçada. Não só porque também empreendem mais por falta de oportunidades iguais, isso também a gente tem que narrar e tem que reconhecer, mas pedindo mais ajuda, contando mais com colaboração, abrindo mais fragilidades e conseguindo acelerar seus negócios muitas vezes mais rápidos nos negócios daqueles homens que estão ainda com a ideia de que eles têm que se provar o grande herói e o grande vencedor, né? Então, essas mudanças culturais que a gente está vendo é o que abrem espaço para esse brain para as pequenas empresas, mas também isso é importante dizer, o grande desafio que todo esse empreendedor está percebendo de que, cara, e foi um ponto que a Lívia muito bem colocou no começo da gravação, que a informação está aí para todo mundo, a tecnologia está aí para todo mundo, entendeu? Você pode começar fazendo a tua receita de bolo e alguém vai copiar a tua receita de bolo, ou vai superar a tua receita de bolo. Então, será que você consegue ter uma receita de bolo que ninguém mais tem? Já não é mais, né, o produto que vai gerar o teu sucesso, mas é todo esse universo criado ao redor do teu produto, do teu serviço, porque no fundo terão outras pessoas fazendo o que você faz exatamente igual, pelo mesmo acesso à tecnologia, matéria-prima, informação. Eu lembro quando a gente foi ajudar a LiveUp, que hoje já é uma empresa de médio para grande porte, com o iFood como investidor, no começo do projeto deles, eles chegaram assim, a gente quer criar um nome e um logo. Para quê? Para comida congelada. Qual é o seu diferencial? É que eu não vou ser nem tão caro como a comida congelada premium, nem tão barata quanto caseiro, eu não vou ser nem tão restritivo quanto a comida fitness, nem tão gordurosa quanto caseiro. Tá, então você não é nada. Você é o meio termo de tudo. Não, mas eu tenho um puta diferencial. Qual é? Nós estamos investindo R$100 mil para comprar um equipamento de ultracongelamento. Uau. Aí eu falei com os fundadores, eu falei, cara, tudo bem, né? Mas assim, vocês têm por contrato como impedir que outras empresas comprem esse mesmo produto, né, esse mesmo equipamento? Não. Na cabeça deles é porque eles estavam investindo no equipamento de R$100 mil que faz o ultracongelamento, que preserva os nutrientes e o sabor, que isso seria o grande diferencial deles. Eu falei, tá, pode até ser nos primeiros 6 meses até o teu fornecedor falar, olha só, eu tenho um case de sucesso aqui e vender o mesmo equipamento para todos os outros concorrentes. E cara, batata, né? Depois eu descobri outros concorrentes que já tinham equipamento. Então, todo aquele mote de falar de produtos que são saudáveis, mas não são ultra fitness, né? Não são super caros, mas também não são super baratos, são ultra congelados, não tem mérito nenhum. Ali o principal que a gente fez com aquele cliente foi ajudá-lo a desenvolver uma personalidade de marca que depois ganhou outras dimensões e o negócio é um sucesso. E na primeira rodada de investimentos, eles já eram desse perfil, talvez não de microempreendedor, mas de alguém que já estava pensando em criar um negócio escalonável, né? um perfil de empreendedor mais jovem, que já tinha empreendido com outros negócios. Claro que eles penaram pra caramba na primeira rodada de investimento, porque tinha investidor que falava assim, não gostei do nome LiveUp, não gostei do logo porque o logo é rosa, né, o logo rosa, cereja na área de alimentação, né, vinha talvez com uma cabeça meio tacanha. Na segunda rodada, eles já estavam escolhendo quem que ia ser o investidor, porque o negócio sobressaiu a todo aquele universo de comida fitness, comida caseira, comida gourmet congelada, com uma personalidade de marca mais autêntica, e que de alguma forma vinha deles como fundador. É isso que a Lívia colocou, às vezes é importante, né? Às vezes fundador é centralizador, seja ele jovem ou mais maduro, mas talvez você consiga, em alguns casos, encontrar naquele indivíduo valores, visão de mundo, personalidade que podem e devem migrar para a marca. Mas se migrar para a marca tem que ser feito de uma maneira organizada, estruturada, o que a marca representa, para que também não fique aos devaneios do próprio dono levar para um lado, levar para o outro. Então, é muitas vezes um processo de terapia para entender quem se é, e isso significa ter que abrir realmente muita informação para a gente poder ler, identificar e traduzir, né? E nem sempre vai ser aquele projeto de branding super completo, vai ser uma coisa mais simples e depois com o tempo você vai estruturando e construindo.
Eu acho que dentro do capítulo que a gente lá atrás perguntou, quais os maiores erros, tal, e eu também não acho também que sejam erros, mas o Guilherme mencionou aí uma das, eu vou chamar de confusões, tá? De percepções erradas que não só os pequenos empreendedores têm, mas muitas vezes as grandes empresas também têm em relação ao branding, que é essa visão de que ter um projeto de branding é desenvolver o nome e o logo, é o logotipo, eu preciso contratar um projeto de branding e eu preciso do logo. E não é bem assim, né? Eu acho que isso, quando a gente traz para o âmbito do empreendedorismo, isso é ainda mais crítico, e eu vejo isso o tempo todo em grandes empresas também, que ainda não existe um olhar sobre o que de fato é branding, né? Eu acho que o termo tem sido deturpado, assim como o design também vem sendo deturpado, aí sendo usado de maneiras errôneas. E uma outra confusão que eu vejo que sempre acontece é a questão de acharem que branding é o trabalho que é feito em mídias digitais, é marketing digital. Eu vou posicionar minha marca e aí... Essa é a nova confusão, é essa isso mesmo. É a nova confusão e eu fico brava porque... Mas, enfim, a gente tem que respirar fundo e ter esse processo de esclarecimento, né, de educar o mercado, né, porque vão surgindo coisas novas e vão se apropriando, né, é uma apropriação cultural do nome branding para outras coisas que são relevantes, mas que definitivamente não é branding. Então, fazer apenas entre aspas, né, o logotipo é algo relevante, mas o desenho da identidade visual está dentro ali deste grande guarda-chuva que é o branding, mas não é branding por si só, e o trabalho das redes sociais, de marketing digital e tudo isso que é muito relevante nos dias de hoje, não é branding por si só. Como contraponto, muitas vezes os alunos, né, nos cursos, preocupados assim, eu estou fazendo A mais B mais C, eu já posso chamar o que eu faço de branding? Essa também daí não é a questão relevante, mas se aquilo que você está fazendo pode ajudar aquela empresa. Mas é importante a gente entender o que é a construção da marca, a estratégia, o planejamento, a definição de uma imagem ideal, o entendimento de o que eu quero vender, para quem eu quero vender, quais são meus diferenciais tangíveis, quais são meus diferenciais intangíveis, como é que eu alinho a minha promessa da marca, como é que eu alinho a minha personalidade para que a minha marca possa no todo se diferenciar, é essa somatória que vai constituir o branding. Daí não importa, né, se numa etapa isolada a gente vai tá procurando esse credenciamento, o que eu faço já é branding, essa não é a questão, mas o uso deturpado do tema acaba criando essas confusões que fazem as pessoas pararem na metade do caminho, né? Elas param na identidade visual, elas param no feed harmônico do Instagram, elas param, né, nesses pequenos elementos que são importantes, mas são apenas tijolos num projeto de construção de um edifício muito maior, né? E o que a gente tem que só tomar cuidado é que a gente tem que entender muito bem o que é o planejamento, a construção, a estratégia da marca, mas não para ter aquela validação, o que eu faço já é branding, mas entender que naqueles nano steps, que a Lívia muito bem colocou, você vai somar várias dessas pequenas coisas para objetivar construir lá na frente a sua marca. Então também a gente não pode transformar, e aí eu acho que muitas vezes é o problema, branding num termo qualificador, né? O que eu faço é branding, o que você faz não é isso. Porque é justamente transformar num qualificador que fazem pessoas deturparem o tema, né? Isso eu vejo acontecendo em outras áreas, né? Que nem assim, decoração virou um termo pejorativo, então agora a gente precisa chamar de design de interiores e descrever design de interiores de uma outra forma. Então não é a terminologia, é a compreensão do processo, do método e dessa visão maior, né? E às vezes, infelizmente, a gente vai ter gente muito boa
falando sobre essa construção de marca, do posicionamento digital, mas sem deixar claro que aquilo é só uma pequena parte de um todo e que o que a gente tem que olhar é a empresa, né? Cara, o Instagram já está começando a usar um termo muito bom, é orcutizar, né? Então as pessoas ainda estão falando de construir o seu posicionamento digital de marca, que de novo é muito relevante, mas estão falando de como construir isso no Instagram, e não virar e falar, pô, o que é o digital? Tem o Instagram, tem outras redes sociais, tem teu site, tem blog, tem e-mail marketing, tem o teu relacionamento digital com esse cliente, tem tantas outras esferas da construção deste posicionamento no digital, né? E não o posicionamento digital como um grande atalho, né? E não é à toa que muita gente que até pouco tempo atrás estava falando de brand não está mais, está falando de outras coisas, né? Porque também vira ali uma oportunidade, um oportunismo dentro da nossa área. E entendam, a gente não está falando isso porque, nossa, então nós somos os detentores disso. Pelo contrário, né? A Lívia, eu, muitos professores que estão há um tempo já trabalhando, a gente está aqui buscando uma democratização desse conhecimento que antes ficava restrita a poucas pós-graduações, muitas das quais nem existem mais. O que a gente acredita é nessa democratização, é nessa capacidade do próprio dono da empresa construir a sua estratégia se ele quiser fazer sem a ajuda de alguém, né? Embora, de novo, a gente falou bastante pode contar. Então o que a gente acredita é nessa democratização, mas é no entendimento claro do que é que isso vai ser colocado em prática, né? E a gente cria esse universo bizarro, onde muita gente fala de branding de maneira equivocada, e a gente vê muito empresário de maneira completamente intuitiva fazendo, né, esse branding vernacular sem sequer saber o que é branding. Então, como é que a gente pode fazer uma ponte entre esses dois extremos? Tem muito a ver com isso que vocês colocaram por último, dessa dificuldade, Lívia, quando você diz que não é um erro, não é? Na verdade, muitas vezes acaba tendo realmente uma falta de sensibilidade do profissional que está conduzindo um processo e entender o timing do empresário, como o Sebastião falou, procurar trazer o empresário para dentro desse processo de maneira democrática, de maneira inclusiva. Você também falou muito disso. Eu achei isso muito interessante. E essa coisa da distorção do termo, da distorção do que é branding e de como ele pode ser utilizado estrategicamente para uma empresa, eu acredito que gera dois fatos muito clássicos. O primeiro é que muitas vezes nós, aqui do Coletivo Clique, por exemplo, quando a gente é demandado, empresa, para fazer um trabalho de branding, geralmente o job é, como vocês falaram, olha, a gente precisa reformular a nossa marca, a nossa logo, nosso logotipo. A gente é demandado de maneira específica justamente por uma falsa sensação de entendimento que o próprio mercado, muitas vezes, por não expor isso de maneira justa ou por fazer isso sem saber o que está fazendo realmente, sem um mínimo de conhecimento por parte de muitos profissionais, o cliente acaba achando que ele está te demandando o que ele realmente precisa, não te dá nem muita abertura, muitas vezes, para fazer uma sugestão, para fazer uma colocação, o que torna ainda isso tudo um pouco mais crítico, não é mesmo? Principalmente aqui, na realidade que nós vivemos, além de já ser crítico o projeto de branding por lidar com algo tão particular, tão ligado à personalidade dos criadores do negócio, muitas vezes isso ainda vem com uma demanda deturpada já desde o início. Esse é um outro ponto crítico que a gente vê aqui e que tem tudo a ver com isso que vocês colocam. Não sei se vocês gostariam de fazer algum adendo, mas eu acho muito interessante. E isso acontece, de novo, nos pequenos, nos médios, nos grandes, né? Muitas vezes, as empresas, quando chegam até a gente, né, e pelo que vocês falaram aí, quando chegam até vocês também, eles vêm porque eles sabem, porque eles mapearam uma dor. Tem uma dor ali, tem um problema, tem algo que não está funcionando,
E muitas vezes o cliente, de novo, seja ele pequeno, e acontece isso com grandes empresas também, ele só consegue enxergar a dor, só consegue enxergar o sintoma. Olha, tá doendo aqui, tá acontecendo isso, tá, né? Que nem quando a gente vai no médico. Olha, tá doendo, doutor. E daí, ele não tem clareza, muitas vezes, o que está causando essa dor, o que está por detrás dessa dor, né? Ele pode, muitas vezes, ir num médico e determinados médicos vão lá e dão um remédio para curar o sintoma, mas eu acho que cabe a gente, como especialista, trabalhar este cliente, né? Quando a gente pega essa demanda, quando a gente pega esse briefing, a gente ir a fundo e colocar o nosso olhar como especialista e devolver isso para ele em forma de proposta, em forma de projeto, em forma de, olha, tá doendo aqui, mas a causa é outra. Então, eu acho que a gente, como especialista, sempre tem um papel de educar, a partir do nosso olhar que entende, que consegue ver além do sintoma, mostrar para ele que, olha, tem que atacar a causa. Se a gente ficar aqui só no sintoma, a gente não vai resolver. Daqui a um tempo, isso vai voltar a doer, isso pode piorar, isso pode virar uma outra coisa. Então, eu acho que cabe a gente, dentro desse nosso lugar de conhecimento, de especialista, né, da gente sempre ter essa abordagem. Falar, olha, eu entendo que para a gente enfrentar esse desafio aqui com vocês, a gente tem que ir mais a fundo, né, e demonstrar para esse cliente não só que atacando a causa a gente consegue solucionar, como também a gente está endereçando um projeto que vai reverberar e que vai dar consistência para essa empresa no médio e longo prazo. E uma dica, se me permite, para quem começa a enfrentar essa situação de educar o cliente, tem medo e tem dúvida, né? E tem medo até às vezes, pelo momento que está vivendo, de perder aquele projeto, se vier com uma proposta maior, é simplesmente numa primeira reunião escuta, vai entendendo qual é o problema, já detectando, né, que a causa é diferente do sintoma que ele está narrando e que é diferente do tratamento, mas aí numa segunda reunião, quando você vai levar a proposta, fala, olha, eu trouxe aqui o orçamento exatamente que você me pediu, ó, então para mudar o logo é assim, assim, assado, pá, 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 pá. É isso mesmo que você procura? Ah, não, é isso mesmo, legal. Posso te fazer uma sugestão? Ah, o quê? Eu não acho que você deva contratar esse trabalho, nem de mim, nem de ninguém. Aí a pessoa cai para trás, porque ela não está esperando isso, e você já atendeu, você já mostrou para ela que você entendeu ela, que você escutou, né? Que você não está empurrando para ela simplesmente um serviço. Assim, porque isso daqui, mudar o logo, você vai estar fazendo a coisa errada pelos motivos errados. Está mudando o logo porque o teu concorrente mudou o logo, né? E de repente não é esse o problema. Então talvez a questão seja, né, definir o que a gente precisa comunicar, como é que estão organizados os produtos, né, dar mais clareza para o teu cliente sobre quem você é. Aí depois você vai falar que isso chama branding, arquitetura de marca, estratégia de posicionamento, né? Senão, não adianta também chegar com toda a terminologia, não, que você precisa branding, rever o seu posicionamento, a estratégia que o cara vai cair para trás. Mas se você consegue primeiro mostrar para ele, ó, então eu trouxe para você 2 orçamentos. Um é esse que ataca o sintoma e esse outro aqui que vai demandar mais tempo para a gente entender as causas. E de repente, lá no final do projeto, nem é o momento de você mudar o logo, porque, de novo, mudar o logo, o projeto em si não é mais caro, mas mudar a fachada, a comunicação, o site, isso sim custa muito caro. Será que não faz sentido dar um passo para trás? Na minha experiência, a maior parte das vezes em que a gente aborda comercialmente dessa forma é bem sucedido, seja para fechar um projeto maior, seja para plantar uma semente, porque às vezes também naquele momento o cliente vai te retornar. Não, eu entendo o que você está falando, mas assim, eu estou perdendo vendas hoje, e hoje então talvez eu precise dar um tapa no meu site, talvez seja uma outra coisa.
mas é uma maneira da pessoa não se sentir confrontada e não escutada. Porque essa é uma característica desse pequeno empresário. Ele precisa se sentir escutado, acolhido, ouvido, e não você chegar, não, o que você tem que fazer é outra coisa, cara, você está tudo errado. Porque esse é um cara que está quebrando a cabeça ali todo dia a dia em resolver a empresa dele. Às vezes ele está com aquela pequena empresa já há 10 anos, ele já resolveu muita coisa. Quem é você para dizer que ele está errado, embora ele esteja, né? Então você precisa ter uma abordagem em que ele mesmo vai chegar à conclusão de que ele precisa atacar a causa do problema e não o sintoma. E essa estratégia dos 2 orçamentos em uma segunda reunião acaba funcionando bem para quem está começando a atuar nessa área. Eu acho que é uma boa dica que vale a pena compartilhar. Olha que legal, né? A gente começou aqui o nosso papo tentando mapear, pelo menos a gente fez pergunta para vocês, né? Para a Lívia e para o Sebastiani, na intenção da gente tentar conseguir quais seriam passos aí para os pequenos empresários, né? Como que eles conseguiriam trabalhar branding, né? E agora, né, estamos finalizando aí o nosso papo, a gente já está olhando de forma muito crítica para a nossa conduta como profissional. Eu acho que isso que é o mais legal, que eu particularmente, como profissional, né, tô tirando desse nosso papo aqui, porque assim, fica claro, nas falas que a Lívia trouxe, que o Guilherme trouxe, na provocação que o Diogo trouxe sobre a gente olhar pelo ponto de vista de profissional, que é falta de estratégia deles, mas fica claro que tem empresa pequena, microempresário, que eles conseguem, de um jeito particular, fazer branding, da forma deles, né? Vide o que o Sebastiani trouxe do cara que faz pudim, né? Lá, eu só me esqueci o nome da cidade. É Goiás? É isso, Sebastiani? Eu não sei nem se na hora eu falei errado, mas é que eu troco o nome de cidade, assim como eu troco o nome da minha esposa. Cuiabá. Se eu falei Cuiabá, eu falei certo. Né? Cuiabá. Então, lá em Cuiabá, sigam ele nas redes sociais, Marcelo Dantas. O cara tem 24 mil seguidores e o cara só fala de pudim, entendeu? Cara, gigante. E é muito bom o pudim dele. Mas assim, qual que é a minha interpretação? É muito claro que ele faz branding, mas se você perguntar para ele, assim, ouvir ele, observar a forma que ele trabalha como empresário e trazer os termos que a gente, né, e vocês principalmente que ensinam e trabalham há muito tempo com o brand, os termos técnicos, ele não vai entender nada, né? E eu acho que parte do pequeno e microempresário tem muito disso, né? A gente assusta eles com as nossas terminologias, né? Com o que a gente estuda do ponto de vista técnico do branding, né? E eu acho que o desafio maior é a gente ter uma atuação muito mais focada em ser empático, e vocês ressaltaram isso. Eu acho que o desafio maior é a gente olhar para os outros empresários, né? Que não entendem o que a gente faz. E aí é esse negócio de ser empático, da gente ouvir eles primeiro, né, da gente entender a demanda, oferecer o serviço, mas também oferecer de forma mais crítica qual que seria o melhor caminho, e principalmente trabalhar firme e forte aí para a gente ir melhorando essa cultura do protecionismo, deles serem fechados. Então, eu saio muito dessa conversa com isso, assim, né? A gente começou o episódio pensando que a gente ia ouvir sobre estratégias, e eu acho que eu saio muito mais feliz, porque aqui é claramente que a gente pode ter uma autocrítica como profissional aí, né? A gente olhar de forma muito mais inclusiva para esses pequenos empresários dentro do nosso universo, né? Porque a gente vai com o nosso juridiquês de branding, a gente assusta, e eu trago por experiência própria, né? E sensacional, né, a forma que a Lívia colocou isso, que o Sebastiani trouxe. Eu fico bem feliz, assim, né, e vamos fazer uma autocrítica aí frequente da nossa parte, e eu acho que ensinar as possibilidades e as ferramentas que a gestão de branding assim possibilita, e para esses caras que já saem fazendo aí, que tem um jeito especial de fazer, a gente tem exemplos aí como que eles vão naturalmente, né,
eles crescem naturalmente, né? A gente tem que olhar para esses caras e ver o que a gente pode implementar para os outros, né? Que estão tanto precisando de ajuda, né? Até porque, quando a gente está falando da construção desse universo, a gente poderia ter, talvez, ao longo desse episódio, dado uma lista de tarefas. Então você precisa definir quem é o seu público-alvo, identificar a personalidade da sua marca, mapear os seus diferenciais, entender o lugar comum do segmento, né, identificar os seus valores, ou o seu propósito, ou sua visão de mundo e traduzir isso nos pontos de contato. Pô, legal, muito legal. A gente terminou o episódio com uma lista. E aí, como é que eu faço isso? Não, não tem graça, Pra que serve isso, entendeu? Não é muito diferente daí do que um monte de perfil em Instagram fica falando lá. Total. 5 passos para construir sua marca. Eu acho que só baixar um e-book. Baixar um e-book, se não tiver um olhar antes disso, você não consegue ajudar o teu cliente, né? Muito legal isso que vocês trouxeram, gente. Queria agradecer muito pela contribuição de vocês. Lívia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Sebastiane, a gente vai ter que ir ficando por aqui, porque já passamos bastante do tempo. Daqui a pouco a Lívia vai ficar brava, porque nós falamos que era só 1 hora para ela. Imagina. Mas, gente, a gente agradece imensamente. Sempre que você puder, Lívia, você vai estar sempre convidada, tá? Foi muito legal te ouvir. E, Guilherme, muito obrigado por trazer a Lívia para essa conversa. Obrigado por estar aqui com a gente novamente, em nome de todo mundo que ouve o Aumenta Logo. É muito legal poder falar com vocês e trazer um pouco do conhecimento de vocês aqui para nossas bandas. Foi um prazer. Obrigado de novo pelo convite. Obrigada, gente. Mas, pessoal, espero que aconteçam novos episódios com a Lívia e vamos aguardar os próximos aí com o Sebastiane. Obrigadão mesmo. É isso aí, gente. Logo, logo tem mais episódios dessa série com o Sebastiane. Já fica aqui o convite. Como sempre, a gente não revela o tema, né? Porque a gente gosta mesmo de polêmica. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Esse podcast foi editado por Coletivo Flip.